Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo encaminha acordo por volante e moldes são expostos. Flamengo tem novidades na sua comissão técnica de base. Jogadores aproveitam folga e vão a parques em Orlando, nos Estados Unidos. 97 milhões de reais, viagem e reuniões encerradas. Flamengo tem definição por Luiz Henrique. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Infelizmente, acabou a nossa participação na Copinha São Paulo de Futebol Júnior. Depois de muitas mudanças ao longo da competição, o time ainda conseguiu chegar nas semifinais do torneio, mas ontem os garotos do Ninho não conseguiram superar o Cruzeiro e perderam por 2-1 na Arena Barueri e foram eliminados. O Cruzeiro abriu o placar aos 4 minutos do segundo tempo com o zagueiro Bruno Alves de cabeça. Aos 12 minutos, Vitor Silva fez uma linda jogada pela esquerda, invadiu a área pela linha de fundo e tocou para o meio para o artilheiro Wellington. O centroavante bateu e fez o seu 6º gol na Copinha. No entanto, a grande polêmica do jogo veio aos 21 minutos, depois de uma disputa de bola envolvendo o zagueiro Iago dentro da área. O jogo seguiu e os jogadores do Cruzeiro nem reclamaram, porém o árbitro de vídeo foi acionado e achou um pênalti para o time mineiro, convertido por Guimeira aos 23 minutos do segundo tempo. Depois o time de Belo Horizonte abusou da cera e conseguiu segurar o placar. Agora os mineiros aguardam o ganhador de Corinthians e Novo Horizontino, que jogam hoje às 21h30, horário de Brasília. O Flamengo tem uma novidade nas suas categorias de base porque na última quinta-feira anunciou que Felipe Luiz é o novo técnico do Sub-17. Ele assumiu o primeiro trabalho como treinador a partir de ontem e pediu e foi atendido pelo Flamengo na contratação de reforços como Daniel Alegria e Ivan para a comissão técnica, sendo o segundo espanhol e com passagens pelo Barcelona da Espanha. O Flamengo contratou a pedido do Felipe Luiz o espanhol Ivan Palanco, ex-Barcelona da Espanha, que vai fazer parte da sua comissão técnica, de acordo com o portal Coluna do Fla. O Ivan Palanco teve passagens pelo futebol do Japão e do Catar, antes de fechar com o Flamengo. O Daniel Alegria, outro auxiliar técnico do Felipe Luiz, já estava no Flamengo. Ele já fazia parte das categorias de base do clube. Com a chegada do Felipe Luiz ao time Sub-17, a equipe rubro-negra passou por mudanças na comissão de base. Isso porque o técnico Eduardo Zuma, que estava no comando antes do Sub-17, acertou a sua permanência na Gávea e vai comandar agora o Sub-16. Aí eu te pergunto, você acha que o Felipe Luiz vai fazer um bom trabalho como técnico do Sub-17? Coloca aí! O time principal do Flamengo está nos Estados Unidos desde a última quinta-feira, realizando a segunda etapa da sua pré-temporada. Depois da vitória desse domingo, antes de voltar a focar nos treinamentos, o plantel curtiu a folga dessa segunda-feira em um parque de diversões em Orlando, a famosa Disneylândia. Em um clima bastante descontraído, os jogadores posaram para fotos da Universal Studios. O passeio no parque de diversões em Orlando fazia parte da programação feita pela diretoria do Flamengo. Já Gabigol e outros atletas do elenco não marcaram presença nesse parque. O motivo da ausência pode ser por conta de que o Camisa 10 vai participar de uma ação no Parque Universal Studios, o Media Day, na quinta-feira, dia 25. Além do atacante Davi Luiz, Pedro e Arrascaeta também vão participar da sessão de fotos no local. A informação foi da reportagem do Coluna do Fla. Além de visita ao parque, o elenco do Flamengo tem outro compromisso marcado. Na próxima folga, alguns jogadores vão comparecer a um jogo de basquete da NBA entre Orlando Magic, dos Estados Unidos, e Phoenix Suns, também dos Estados Unidos, no domingo, dia 28.
Agora o foco principal volta a ser a programação da pré-temporada, já que o segundo amistoso vai acontecer nesse sábado, dia 27, às 15 horas, horário de Brasília, contra o Orlando City dos Estados Unidos, que vai ter a transmissão do Sport TV em canal fechado e da TV Band. Nessa terça-feira, os jogadores do Flamengo vão se reapresentar e vão dar continuidade à sua pré-temporada do clube. Tite e sua comissão técnica vão seguir o planejamento e os jogadores vão treinar em 2 períodos, visando o último jogo contra o Orlando City, que vai ser um teste mais difícil, que foi o nosso querido e possante Philadelphia Union, que o Flamengo ganhou de 2-0. Com o Sub-20, o Flamengo empatou com o Nova Iguaçu em 1-1 nesse domingo, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O público presente no Almeidão foi espetacular, foi de 16.428 torcedores. A renda foi de 1.528.264 e, de acordo com dados da Federação do Rio de Janeiro, o jogo atingiu a casa dos 6 dígitos em terras paraibanas pela primeira vez na sua história. Flamengo volta a campo no próximo sábado, novamente em dose dupla. Isso porque às 15 horas vai ter lá o jogo contra o Orlando City nos Estados Unidos e às 18h10, horário de Brasília, o time alternativo vai jogar contra a Portuguesa do Rio de Janeiro pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Isso porque a 3ª rodada foi adiada. Esses 2 jogos terão a transmissão da TV Bandeirantes em canal aberto e do Sport TV em TV paga. Em busca de reforços, o Internacional de Porto Alegre segue tentando a contratação do Thiago Maia e, depois de receber uma recusa na sua primeira proposta, os gaúchos prometem fazer uma nova investida pelo camisa 8 do Flamengo. De acordo com o jornalista Leandro Betts, setorista do Internacional, a nova proposta deve chegar na casa dos 4 milhões de euros pelos 50% dos direitos econômicos que pertencem ao Flamengo. O valor seria pago de maneira parcelada. Na sua primeira investida, o Internacional ofereceu cerca de 3 milhões de euros, mas o Flamengo bateu o pé e pede ao menos 5 milhões de euros. O jogador já tem contrato acertado com os gaúchos e sequer viajou com a delegação do Flamengo para pré-temporada nos Estados Unidos. Ainda segundo Leandro Betts, caso os valores não agradem à diretoria do Flamengo, o Thiago Maia não seja contratado, o Internacional só vai atrás de um novo jogador para a posição na janela do meio do ano. Entre as alternativas estão Wallace, Cuejar e William Arão. Olha aí. Nessa segunda-feira, durante a partida semifinal entre Flamengo e Cruzeiro, 2 olheiros estiveram na Arena Barueri, fazendo anotações sobre Iago e Caio Garcia, do Mengão. Eles representavam o Shakhtar Donetsk da Ucrânia e o Sampdoria da Itália e o Sporting de Lisboa. E dizem que eles também estavam representando um clube paulista da Série A do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Iago e o meia Caio Garcia foram titulares no jogo desta segunda-feira. É importante destacar que o Iago e o Caio Garcia são de 2005, ou seja, 2 anos mais novos do que a data limite para a inscrição na Copa São Paulo Júnior de Futebol. Nessa edição, o torneio permitiu as participações dos jogadores nascidos em até 2003. Foi o caso do Verton, por exemplo, que participou dos 3 primeiros jogos do Flamengo na Copinha. A Arena das Dunas, em Natal, divulgou uma nova parcial de vendas do jogo entre Flamengo e Portuguesa do Rio, marcado para o dia 27, o próximo sábado, às 18h10, que é válido pela 4ª rodada do Campeonato Carioca 2024. Até o momento, mais de 21 mil torcedores já garantiram lugar no estádio, que tem capacidade para 30 mil torcedores. Manchete: 97 milhões de reais. Viagem e reuniões encerradas. Flamengo tem definição por Luiz Henrique. Dirigentes do Flamengo encerraram a passagem em Sevilha sem conseguir selar a contratação do jogador Luiz Henrique, do Betis, Real Betis, um dos principais desejos do clube carioca para a temporada. Agora eles vão passar por Madrid antes de encontrar a delegação nos Estados Unidos, na pré-temporada que o plantel está realizando naquele país. Após tentar liberar Luiz Henrique,
por empréstimo com opção de compra, a diretoria do Betis voltou atrás e frustrou o Flamengo, que contava com um acordo e tinha conseguido a palavra do clube. As boas atuações do atacante e o interesse de alguns clubes da Europa fizeram o time espanhol retornar o desejo de uma venda por 18 milhões de euros, 97,6 milhões de reais. O Flamengo havia chegado a valores palpáveis com o Betis e estava disposto a pagar uma quantia significativa pelo empréstimo do jogador, segundo apurações do portal GE, na noite dessa segunda-feira, dia 22. Com o recuo dos espanhóis, o Braz e o Spindle terminaram a viagem sem fechar a negociação e partiram para a escala final em Madrid. Na estadia, o clube também viu outras possibilidades. Após mais uma rodada do Campeonato Espanhol, o atacante de 23 anos afirmou que não pensa em negociações, só quer saber de jogar a bola. Aí o Flamengo tem mais é que tirar o time de campo, né não? Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais, valeu! Manchete: Flamengo encaminha acordo por volante e moldes são expostos. No final de semana, o jornal português Record, um dos maiores do país, publicou no seu diário que o Flamengo tem interesse na contratação do volante Al-Musrati, do Braga. O jogador libanês de 27 anos seria um dos reforços que a diretoria do Flamengo foi buscar na Europa com a viagem do Braz e do Spindle. Segundo o jornal, o Olympiacos da Grécia, time do Rodinei, também tem interesse e está na frente pelo jogador, mas tudo mudou de lá para cá. Segundo informações do portal UOL, o Braz e o Spindle se reuniram com o presidente do Braga durante a sua passagem por Portugal e encaminharam um bom acordo pelo jogador. O encontro seria para conversar sobre o volante líbio Al-Musrati. Portugueses devem aceitar liberar o jogador por empréstimo com opção de compra, negócio que é muito bem visto pelos dirigentes. O portal ainda trouxe que todas as partes envolvidas jantaram juntos no restaurante Arcoense, que é um restaurante famoso em Portugal. O Flamengo entende que é uma ótima oportunidade de mercado pelos moldes e também para suprir a necessidade de um camisa 5. O Braga deve aceitar liberar o volante. O Al-Musrati está vindo de uma lesão, o que seria uma preocupação, mas o jogador se destacou bastante nas últimas temporadas e tem o otimismo da comissão técnica do Flamengo. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Marcos Rodrigues de Maceió, Alagoas. Alô, meu amigo Hernani Souza de Sorocaba, em São Paulo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Gerson Ciríaco de Manaus, Amazonas. Alô, meu amigo Manuel de Jesus dos Santos e sua filha Esther. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Gilmar Assis, que fez 5.0 ontem. Parabéns, Gilmar. Muita saúde para você. Muitos anos de vida, meu amigo. Tudo de bom. Parabéns mais uma vez. 5.0, um garoto. Não esquece de mandar um pedaço desse bolo para mim, garoto. Tamo juntos. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque com certeza isso aí vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!